Olá, estamos conectando aqui no programa Papo de Boleiro. Hoje um programa especial, um tanto quanto diferente. Vamos ter uma entrevista muito bacana com um professor conceituado, ele que tem doutorado na área da saúde aqui. A gente tem de formações, doutorado em saúde coletiva pela Universidade Federal da Bahia e pós-doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. É o professor Francisco Pitanga, mais conhecido como Pitanga, que o nosso amigo aqui, Carlos Alberto Tucha, conseguiu o contato e ele vai participar com a gente hoje no Papo de Boleiro. Mas antes de entrar na entrevista, já vou começar saudando aqui os companheiros que estão conosco, começando com ele, o nosso presidente, professor Toninho de Miclino. Muito bom dia para você, Toninho. Essa é uma satisfação, mais uma vez aqui presente, né? Participando da bancada aqui. Interessante que ontem eu fiz um comentário com o Toninho e ele está bem, ele aprendeu, né? Já está um tempinho aí no rádio, na TV, está bem. É a satisfação e vamos aproveitar o máximo aí do que o Pitanga vai passar para a gente aí em relação ao exercício e o convite. Bom dia, Rony, bom dia, Toninho, e bom dia a todos presentes aí, ouvindo e vendo a gente. Perfeito. Deixa eu liberar o microfone aqui. Perfeito, Tuxo. Programa hoje muito bacana. Dadai Ventura já chegou enviando um bom dia a todos na bancada. Um grande abraço ao professor Tucha e Toninho. É o que fala aqui o nosso amigo Dadai Ventura, também botafoguense. A gente vai começar o programa trazendo informações da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro e já o nosso amigo vai entrar aqui para a gente ter esse papo bacana. Você pode enviar o link para ele, Tuxa, que na hora que ele entrar ali, ele vai aparecer ali e eu libero na hora que ele for entrar. Eu vou te enviar o link aqui para você compartilhar também para os seus amigos. Você que está assistindo a gente, curta o vídeo, comente, compartilhe. O programa só está começando, é feito para você que está aí nos assistindo por todo o Brasil. O programa de hoje é muito bacana. Mas já começando, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que ontem tivemos aí a conclusão da 36ª rodada. O Fluminense venceu o Ceará fora de casa por 3-1 e está se aproximando aí da Libertadores, está na briga pelo G4 direto. E também tivemos Sport e Bragantino 0-0. Toninho de Miclino, o que falar desse Fluminense, que é um time com pouco investimento, pouco dinheiro, que está fazendo um campeonato belíssimo, Toninho? Rony, o Fluminense está provando que muitas vezes não precisa grandes investimentos, porque é o que o Brasil hoje tem que acordar para isso, apostar na base, porque hoje os clubes como o Flamengo, o Atlético Mineiro, o próprio São Paulo e também o Palmeiras são times que podem ter alguma dificuldade lá na frente, porque captar recurso para manter esse elenco é muito difícil. E você vê times modestos, Fluminense exemplo, aí você vê o Santos também exemplo, apesar do Santos ter passado um momento mais difícil do que o Fluminense, porque teve até momentos de não receber salário de jogadores e que também é um time modesto, sem grandes investimentos, mas seguido de um Ceará que não tem um investimento, seguido de um Fortaleza que não tem investimento, seguido até mesmo de um Bragantino que não tem tanto investimento e que vem fazendo uma boa participação neste campeonato brasileiro desse ano. Diga-se de passagem, o campeonato vem disputado tanto no topo da tabela, quanto no meio da tabela e também lá embaixo na tabela. É uma briga grande até para o rebaixamento esse ano, onde nós já temos dois clubes rebaixados, que é o Botafogo e o Curitiba, e você tem na briga ali, você tá Goiás, você tem Bahia, né? Você tem os times, Vasco da Gama, times que ainda estão brigando. Até agora você só tem, de certeza, 2 rebaixados. Mas diga-se de passagem, o Fluminense fazendo um bom campeonato, um belíssimo campeonato, e aproveitando a garotada. Apesar de que tem alguns veteranos, como você tem lá o Ganso, né, um dos veteranos que pouco vem jogando, o Fred, que entrou e vem fazendo algum, e também o Nenê, né? E para mim são os 3 veteranos do Fluminense. Tuxa. Falou tudo aí. Já liberei aqui.
Não, o Fluminense ontem, o resultado 3-1, o Sport empatou, não foi? 0-0. Ele vai e volta, fica falando do Botafogo, né, rapaz? É brincadeira, viu? É brincadeira. Realmente, Botafogo e Curitiba, né, os dois rebaixados. E vamos torcer que mude toda a situação. Se eu não me engano, Curitiba também é a segunda, terceira vez. Curitiba, né, uma vez se quebrou tudo. Mas não vou ficar só no Campeonato Brasileiro hoje. Vamos falar também no Campeonato Baiano, que tem uma notícia muito boa no Campeonato Baiano. Nós vamos puxar daqui a pouco, porque nós temos uma entrevista muito boa. Temos uma entrevista muito boa com o professor Pitanga. Mas quando você fala, você não tem como falar do Campeonato Brasileiro sem falar Curitiba e Botafogo. Apesar de que esse ano, o ano passado, o Curitiba subiu e desceu no ano seguinte. Coisa que vinha acontecendo com o América Mineiro, né? E na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Rony Brade, nós vamos ter uma disputa muito grande. Onde você tem um Botafogo, você não sabe se vai ter o Vasco ou o Bahia, né? Que está se preparando para assumir aí a segunda divisão, porque está indeciso. Ou o próprio Goiás. Agora, desses dois times que estão brigando, Vasco, Bahia, né? Para mim, quem tem uma ligeira, digamos assim, força para sair dessa degola é realmente o Goiás. Eu falei dos dois porque quem está brigando mesmo é Bahia e Vasco, que o Goiás vem numa crescente e pode sair do campeonato, apesar de que o Goiás tem um ponto atrás do Bahia. Rony Bryan. Perfeito, Tonho de Biquilino. Vamos lá, a gente está comentando a situação do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Baiano foi confirmado ontem que a TVE será a emissora oficial do Campeonato Baiano 2021. A TV Bahia escolheu não renovar esse contrato. Teve uma concorrência com a TV Aratu e também com a Band da Bahia, e a TVE, que é um canal estatal, vai transmitir o Campeonato Baiano, que começa amanhã. Na quarta-feira já teremos o NIRB e Vitória lá de Salvador jogando. O Vitória vai jogar fora de casa, então teremos transmissões tanto na TV aberta como também no canal do YouTube da TVE. Então vamos acompanhar, viu? A TVE vai transmitir todos os jogos de Bahia e Vitória, meus amigos. Todo jogo que tiver Bahia e Vitória, eles vão transmitir. Não vai ter jogo... Tem o Doce Mel e Vitória da Conquista. Abre aí o microfone. Doce Mel e Vitória da Conquista. Você isola a transmissão? Quer dizer, eu acho que os jogos têm que ser transmitidos, todos os jogos, como assim é feito no Campeonato Brasileiro e como é feito no Campeonato Estadual em São Paulo. Rony. Perfeito. Nosso convidado já está ok? Puxa. Eu vou... Pode enviar aquele link que eu enviei, que a gente vai receber. Hoje a gente vai ter um papo muito bacana, Tonho, porque é uma das dúvidas hoje da medicina atual, da área da educação física, a questão da Covid-19. Como é que o corpo fica após ter tido Covid-19? A gente sabe que em Jequié muitas pessoas tiveram, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. A gente teve alguns surtos em equipes, tanto de futebol quanto de basquete, de vôlei, e fica a dúvida. O atleta, depois que teve a Covid-19, ele retorna da mesma forma? O pulmão dele fica prejudicado? A forma física dele não vai retornar antes? Vai de cada pessoa? Então, hoje, esse papo com o professor Pitanga vai trazer alguns esclarecimentos nessa área para a gente. Então, vai ser muito bacana. A gente conta com a participação de todo mundo. Pode enviar a pergunta, curta o vídeo, compartilhe, porque é um assunto muito importante que envolve hoje. Quando você toca nesse assunto aí, Rony Bryan, das sequelas, e fica mesmo, viu? Fica sequela no aparelho respiratório, fica na parte da coordenação motora, outros nem voltam a falar direito, a audição você perde, é muita coisa que acontece após a pessoa se recuperar da Covid. E com isso você vê alguns jogadores, tem um jogador mesmo que é do Atlético, que ele não conseguiu voltar, também do Grêmio. Tanto é que o Renato Gaúcho ele vem botando ele aos 20 minutos do segundo tempo, ele não conseguiu voltar à sua força física. Eu não estou lembrado aqui o nome, não sei se o professor Tuxa aqui lembra o nome desse jogador que o Renato vem sempre usando. Inclusive, ele participou até daquela reação do Grêmio em cima do Palmeiras, da reação do Grêmio em cima do Internacional. Agora, o que acontece é o seguinte, é uma coisa que as pessoas viram e voltam, a gente tem que falar, porque o Covid está na área da saúde, mas também está na educação, também está no esporte, tanto é que nós tivemos grandes times, né, grandes casos da Covid nos clubes.
me parece que foi com o Goiás não, ou foi o Curitiba, que não teve jogador, o time da segunda divisão, que não teve jogadores, e quase ele acontece perdeu o jogo por WO por falta de jogador. Nosso convidado já está na linha aí, professor Carlos? Já está na linha, eu vou colocar ele aqui. Pode fechar seu microfone, por favor, não esquecer para a gente não dar essa interferência. Se a gente não dar essa interferência, nosso convidado já está aqui, vou colocar ele na sala para participar agora desse papo com a gente, o professor Francisco Pitanga, entrando aqui ao vivo com a gente. Puxa, pode fazer as honras da casa, eu já vou fechar meu microfone. Bom dia, pessoal. Pitanga. Bom dia. Nós vamos deixar livre para fazer uma explanação, ainda vamos entrar e também tem um público aqui que gosta de digitar, fazendo algumas perguntas, certo? Tranquilo, estou à disposição de vocês e daqueles que estão nos acompanhando. Aí pode começar, e aí já é você aí que dá o pontapé inicial. Beleza, então bom dia a todos, obrigado aí pelo convite para estar participando com vocês aí desse bate-papo, e a gente está muito honrado em poder estar juntos aí com vocês nesse momento. A questão que o Carlos Alberto comentou comigo, para que a gente pudesse estar discutindo com vocês, é basicamente a atividade física e Covid-19, né? Então, na verdade, desde o início da pandemia, nós defendemos a questão da atividade física como sendo algo essencial, né? Porque a gente sabe dos benefícios que a atividade física traz para os sistemas cardiovascular, metabólico, imunológico, para a saúde mental. Então, a gente veio, desde o início, publicando vários artigos, pontos de vista, em vários periódicos, tanto nacionais quanto internacionais, chamando a atenção dos governantes para que declarassem a atividade física como algo essencial durante os seus processos de lockdown, de fechamento, ou como quer que seja que se chame essas situações que foram geradas em todo o Brasil e em todo o mundo, na real, né? A partir de um certo momento, a pandemia foi se desenrolando, né? Hoje, a gente já tem vários estados e municípios no Brasil que publicaram leis, tanto municipais quanto estaduais, declarando a atividade física como uma atividade essencial. Isso nos deixou bastante honrados. E a gente vem atualmente se debruçando, já que a pandemia já tem um ano, como todos sabem, aí de processo de pandemia. Hoje, no Brasil, nós já temos mais de 9 milhões de pessoas que se recuperaram da Covid-19, né? No mundo são mais de 100 milhões de recuperados. Então, a gente vem se debruçando hoje a estudar e a tentar buscar intervenções para exatamente os recuperados, né? Como é que é a atividade física desses que se recuperam da Covid-19? E várias questões têm nos chamado a atenção. A gente tem visto que, a depender, obviamente, da gravidade do quadro clínico, né? Existem vários tipos de sequelas, que podem ser menores ou maiores, né? E ela é diretamente proporcional à gravidade do quadro clínico, mas existem sequelas tanto pulmonares, quanto cardiológicas, quanto musculares, quanto psicológicas e mentais, né? E como aquelas outras que já são mais conhecidas, que é a questão do olfato, né, e etc., né? Então, a gente hoje está na perspectiva de trabalhar com um protocolo para que as pessoas sejam estratificadas, né, em relação à gravidade do seu quadro clínico. Se foi um quadro, como vocês sabem, tem pessoas que tiveram Covid, mas nem sintomas tiveram, né? Tem aqueles outros que tiveram sintomas bem leves, tem aqueles outros que tiveram sintomas moderados, e tem aqueles outros que tiveram sintomas severos, né? Inclusive com a ventilação mecânica, intubação, UTI e etc., né? Então, a nossa ideia, a literatura internacional tem provocado e tem questionado essa situação, é construir protocolos de retorno à prática da atividade física segura, obviamente estratificando as pessoas com base em como foi a evolução do seu quadro clínico. Já tem documentos publicados, inclusive da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que propõe uma estratificação em relação aí obviamente eles se reportam exclusivamente à questão cardiológica, né?
mas eles propõem uma estratificação para que as pessoas, tanto atletas quanto aqui, lá eles dividem em atletas e dividem aqueles que eles chamam de esporte recreacional. São aquelas pessoas que não são atletas, mas que praticam atividade física, né? Então, eles propõem já uma estratificação de como é que seria a avaliação cardiológica e propõem exatamente em relação à gravidade do quadro clínico. E nós estamos agora começando a construir, nós estamos hoje como presidente do Departamento de Educação Física da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Regional Bahia, e estamos agora buscando tentar construir um protocolo de atendimento específico para a atividade física, pensando, obviamente, também nas questões cardiológicas, mas também nas outras sequelas que podem acometer as pessoas. Em linhas gerais, pessoal, seria isso. Eu me coloco à disposição para poder dialogar com vocês e responder questões, caso sejam necessárias. Perfeito. Ô, Pitanga, e a nível de atividade física, tem alguma coisa relacionada, o jogador, principalmente de futebol, assintomático? Relacionada com jogador... Não, na verdade, o que a gente observa, tem um estudo publicado já no Irã. O Irã tem um sistema de que eles conseguem fazer com que todos os atletas sejam cadastrados num grande banco de dados, né? Então, eles fizeram um estudo e compararam os atletas com não atletas na população iraniana que foram acometidas por Covid-19, né? E viram que entre os atletas não houve nenhum óbito por Covid-19. Todos os atletas que foram acometidos, foram infectados, né? Tiveram, obviamente, sintomas leves, pouquíssimos agravaram o quadro e óbito não houve nenhum, né? Enquanto na população de não atletas houveram vários óbitos. Esse trabalho foi publicado recentemente, agora já em 2021, e nos chamou a atenção, porque até então nós tínhamos uma visão do atleta mais empírica, né? Porque no Brasil a gente não tem nada publicado cientificamente em relação a isso. Mas o que a gente observa é que vários atletas, acho que era isso que vocês estavam conversando aí anteriormente, vários atletas foram acometidos, né, de Covid-19, porém, eu não conheço nenhum que tenha agravado o quadro clínico, né, que tenha ido para intubação, que tenha ido para UTI, que tenha ido para um quadro mais grave, né? Agora, a nossa preocupação agora é o pós, né? Então, o que a literatura está nos mostrando é que se esses atletas tiveram quadros leves, as sequelas praticamente são inexistentes, né? Mas aqueles que tiveram já quadros moderados para quadros mais graves, têm sequelas e tem que se ter um cuidado nesse retorno, principalmente, é isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia chama a atenção, principalmente no retorno desse atleta para a prática esportiva mais vigorosa. O futebol, por exemplo, é uma prática esportiva de intensidade vigorosa, né? Então, se teria que ter alguns cuidados em relação a isso. Mas, pelo que a gente sabe, e aí o dado que nós temos hoje é desse estudo do Irã. No Brasil, a gente tem dados observacionais apenas. Os atletas realmente têm agravado muito pouco o quadro clínico. E tem toda uma explicação teórica em relação a isso, que se vocês tiverem interesse, na sequência a gente pode problematizar um pouco essa questão também. Professor Pitanga, prazer muito grande estar nessa live maravilhosa, nesse bate-papo aqui. Professor Carlos Tuxa, colega também de Educação Física, também, claro, é evidente, o nobre colega de Educação Física. Olha bem, o quadro, quando a gente busca o atleta, é porque realmente ele não tem aquele quadro das doenças que são acometidas, que o Covid ele há uma facilidade de buscar, né? Geralmente o jogador, o atleta, ele não tem a diabetes, ele tem o problema de pressão alta, e realmente as pessoas, porque no início da Covid se levou para o quadro da idade, as pessoas com a idade mais avançada. E a gente viu no decorrer do tempo que jovens, até crianças também, pegaram a Covid. Agora, o caso que leva essa Covid a trazer essa fatalidade maior são nas pessoas que realmente têm alguma comodidade e outro tipo de doença. Não, perfeito, sua observação é perfeita. Obrigado aí pela sua referência, é um prazer também poder estar dialogando aqui com vocês.
Mas, na verdade, as comorbidades são, sim, um fator de risco muito forte para agravamento de quadro clínico, né? E como vocês sabem, você comentou aí agora, o fato da pessoa ser ativa fisicamente, até mesmo independentemente de ser atleta, mas o simples fato de você ser ativo fisicamente, você tem uma menor probabilidade de ser hipertenso, de ser diabético, de ser obeso, né? Todas essas variáveis, ou essas comorbidades, como você bem citou, que são fatores de risco, né, para agravamento de quadro clínico da Covid-19. Então, isso, na verdade, é um dos fatores que vem sendo colocados como o porquê que o atleta, porquê que o indivíduo mais ativo fisicamente, ele tende, veja que eu estou falando, tende a evoluir para quadros menos graves da doença. Obviamente, não significa dizer, ó, eu vou ser ativo fisicamente e eu nunca vou ter doença nenhuma. Claro que não é isso, né? Mas a probabilidade, aí eu falo agora epidemiologicamente, a probabilidade de você, ao ser ativo fisicamente, ao ser atleta, você agravar o quadro clínico por Covid é pequena. Existe possibilidade? Existe, mas é muito remota. É a mesma coisa, o cara nunca fumou e teve câncer de pulmão, né? Acontece? Acontece. Porém, a probabilidade de alguém que nunca fumou ter câncer de pulmão é muito menor do que a probabilidade de alguém que é fumante vai ter o câncer de pulmão. Então, a relação da atividade física, do ser atleta com Covid, é mais ou menos essa. Não isenta você de vir agravar seu quadro clínico, porém, a probabilidade é remota, é muito pequena, né? Por isso que a gente está chamando a atenção da importância dessa prática da atividade física, tanto para aqueles que são atletas, que aí já são, principalmente quem é atleta profissional, né? Que tem que fazer mesmo, é um trabalho, mas mesmo não atleta profissional, esse que a Sociedade de Cardiologia chama de praticante esportista, né, recreacional, é fundamental que a população seja incentivada a continuar a prática da atividade física no período da pandemia. Pitanga, em relação à erisina, qual a função da erisina relacionada à Covid? E também, se eu não me engano, na live você falou que tinha 2 estados que, no quadro clínico, que a morte foi bem menos do que os outros estados. Quais são esses estados? Na verdade, a gente está fazendo um levantamento com uma base de dados do Ministério da Saúde, né, uma base de dados aberta, qualquer um pode acessar, que é o Vigitel, que é um sistema de vigilância epidemiológica, onde nesse sistema você tem a prevalência da atividade física em todas as capitais brasileiras, e no próprio site do Ministério da Saúde você tem o número de óbitos por capitais, por qualquer cidade, né? Mas a gente está analisando por capitais. Número de óbitos ajustados por cada 100 mil habitantes e a letalidade da doença. A letalidade é o número de pessoas que foram a óbito dividido pelo número de pessoas que foram contaminadas. Quanto menor a letalidade, melhor, né? Porque você vai ter pessoas contaminadas, porém não vão ir a óbito, né? Então, o que é que a gente está vendo? A gente vai estar encaminhando para publicação essa semana ainda esse artigo, é que nas capitais brasileiras, onde a prevalência da atividade física é maior, existe menor número de óbitos por Covid-19, menor número de óbitos por Covid, mesmo quando você ajusta por cada 100 mil habitantes, e menor letalidade da doença. Você tem uma ideia, a capital brasileira hoje que tem a maior letalidade da doença é o Rio de Janeiro, chega ali a 7, 8%, ou seja, a cada 100 pessoas que contraem, 7, 8 vão a óbito. E a prevalência da atividade física no Rio de Janeiro, por essa base de dados do Ministério da Saúde, é pequena. Já ao contrário de Palmas e Florianópolis, que são as 2 capitais brasileiras que têm o maior número de pessoas que praticam atividade física, a maior prevalência de atividade física no Brasil. E, coincidentemente, nessas 2 capitais, você observa o menor número de óbitos quando ajustado por 100 mil habitantes, e, melhor ainda, menor letalidade. Por exemplo, em Florianópolis e em Palmas, a letalidade da doença Covid-19 é menor do que 1%, é 0,7%, 0,8%, enquanto no Rio de Janeiro é 8%.
né? Então, isso tem nos chamado bastante atenção, e é mais uma situação que a gente está colocando para dizer que a prática da atividade física, tanto a nível de competição quanto a nível recreacional, é muito importante nesse momento de pandemia. E a questão que você colocou da irisina, que é um hormônio que é secretado pelos músculos, né, durante a atividade física, e ele parece proteger, né, as pessoas do quadro inflamatório, porque o maior problema da Covid-19 é a inflamação, né? Porque você vai ser acometido pela doença. Aí seu sistema imunológico entra em ação para fazer a defesa, né? Aí aquela briga entre o vírus e o nosso sistema imunológico, muitas vezes provoca uma inflamação. E essa inflamação é que é o problema, que ela aí vai ser direcionada para os órgãos, para os pulmões, para coração, para outros órgãos, fígado, rins, e isso pode agravar realmente o quadro clínico. E a irisina parece, isso obviamente ainda é um dado inicial lá do pessoal da USP de São Paulo, parece inibir essa possibilidade da inflamação. E como é o hormônio secretado pelo exercício, pelos músculos durante o exercício, parece ser né? A gente tem ainda várias possibilidades para explicar esse fenômeno, mas parece ser uma das explicações de por que as pessoas mais ativas, as pessoas que praticam esportes, elas sejam menos propensas a fazer agravamento de quadro clínico. Professor Pitanga, quando a gente busca essa parte aí, quando o Tuxa fala aí a respeito dessa pergunta que o senhor terminou de responder, eu lhe pergunto, tem alguma coisa a ver com a parte climática também? O hábito alimentar ajuda muito ou não? Olha, tem vários estudos que também, porque a nossa área mais, a gente tem se debruçado mais sobre os estudos sobre atividade física, mas obviamente a gente vê também o que o pessoal da nutrição está colocando, né? Então, tem sim, na verdade, tem vários estudos que a nutrição vem desenvolvendo, mostrando que a vitamina D, né, determinados tipos de alimento, obviamente, eu não consigo discorrer de forma concreta, porque não é a minha área especificamente, mas existem sim vários estudos que mostram que a alimentação parece sim ser uma variável muito importante também para minimizar a possibilidade do agravamento do quadro clínico. A questão climática, ela, na verdade, no início até a gente pensou, né? No início, a gente, o Brasil, esse vírus não vai chegar aqui não, porque o Brasil é diferente da Europa, é diferente da China, aqui a temperatura, principalmente aqui no Nordeste, né? E no Norte, não fica nunca baixa, né? Mas a gente se enganou, né? A gente se enganou, né? Não era nada disso. Agora, de qualquer forma, né, pessoal, parece que agora mesmo essa segunda onda na Europa agora, porque a Europa agora está no inverno, né? Mas mesmo assim, a gente aqui no Brasil não tem inverno tão rigoroso e tivemos a primeira onda que não acabou, né? E já passamos para uma segunda onda e está aí esse caos, né? Mas, enfim, o clima parece que não tem aquela influência tão grande quanto nós pensávamos logo no início. Professor, eu pedi aqui para os nossos convidados, Rony, tem alguém aí já na linha aí com a gente aí? Alguns dos nossos amigos? Oi, pessoal, eu não estou ouvindo. Agora sim. Sim, agora sim. Bom dia, professor Rony Brainer, jornalista aqui do blog GQE Repórter. Vou ler alguns comentários aqui que o pessoal está mandando. O Dadá e Ventura já participou com a gente. O Roberto Chaves está aqui. Bom dia a todos. Fiz questão de vir aqui para mandar um abraço ao meu amigo Pitanga. Ele também está enviando um abraço para a gente da equipe aqui. Muito bacana a participação do pessoal. Você pode enviar pergunta, comentário, alguma dúvida e aproveitar que temos um especialista aqui no assunto. Eu já aproveito para enviar uma pergunta, professor, porque eu estava lendo aqui uma matéria lá da Europa, em que um especialista de Paris, ele comentando sobre os jogadores do Paris Saint-Germain que tiveram Covid-19, que alguns estavam parecendo sombra deles mesmos. Ele citou o caso do Mbappé, que é conhecido pela potência, pela velocidade, é um dos jogadores mais rápidos do mundo, mas que não estava conseguindo manter essa velocidade. Ele sentiu uma fadiga muito mais rápido. E aí a gente fica com essa questão. Passado o tempo que ele teve a Covid-19, será que essas sequelas podem ser eternas
ou será que é algo passageiro? Porque a gente sabe que nas equipes de futebol, quando um jogador tem Covid, o clube trabalha para ele voltar o mais rápido possível. Então a gente vê que jogador se recupera diferente das pessoas normais. Tem gente que tem Covid e fica 15, 20 dias fazendo tratamento. Jogador não, 10 dias ele já retornou da Covid, já está lá treinando e correndo. Então, essas sequelas podem ser eternas ou seriam passageiras? Valeu, meu amigo Rony, obrigado aí pela pergunta. E eu quero mandar um grande abraço aí para o meu amigo Robério Chaves também, que está aí nos assistindo, né? Então, pessoal, na verdade, a gente conhece muito pouco, a gente tem muito que aprender ainda com a tal da Covid, né? A gente não tem muita coisa que a gente possa fazer afirmações assim muito concretas, ainda é cedo, né? Realmente, o que você coloca aí é algo que está se observando, porque, como eu falei no início, essas sequelas podem afetar tanto o sistema cardíaco, quanto o sistema pulmonar, quanto o sistema digestivo, quanto o sistema muscular, né? Então, se o atleta tem algum tipo de... afetou o seu sistema cardiovascular e o seu sistema muscular, ele pode ficar com fadiga realmente. Isso tem sido relatado, né? A fadiga pós-Covid. Quanto tempo essa fadiga pode perdurar, realmente a gente não sabe ainda responder, né? É algo que a gente precisa acompanhar mais os casos que estão aparecendo para poder ter informações mais claras. O fato é que a fadiga, sim, é uma variável, uma sequela, né, que vem sendo observada. Agora, o que alguns autores já colocam hoje é que essa sequela é observada, inclusive, em pessoas que tiveram os casos leves da Covid-19, porém, elas são mais prevalentes, ou seja, elas acontecem de forma mais significativa nas pessoas que tiveram quadros moderados e graves da doença. Mas não isenta, isso é bom deixar claro, que mesmo as pessoas que tiveram quadros leves tenham a sequela da fadiga muscular, assim como é a questão do paladar, do olfato, né? Tem pessoas que tiveram Covid e até hoje não retornaram os 100% da plenitude de paladar e olfato. Não se sabe muito bem quanto tempo isso pode perdurar. O que é que está se buscando, então? Tratamentos, né? A fonoaudiologia tem buscado alternativas, e no caso do jogador de futebol, tanto a educação física quanto a fisioterapia, que nesse caso aí trabalha com a reabilitação também, podem entrar com tratamentos que não estão bem delimitados ainda, né, pessoal? A gente precisa ainda de ter mais tempo para conseguir delimitar o que é que realmente... A própria suplementação, né, pode também ajudar, mas esse seu relato é um relato que realmente tem sido observado, sim. Pitanga, também, quando se fala em atividade física moderada, eu acho que essa daí para a Covid seria mais interessante, é uma opinião que eu tenho, em relação à atividade física de alto rendimento, porque na atividade física, do exercício de alto rendimento, há uma queda do sistema imunológico. Isso aí não deixa já um espaço para a Covid, não? Perfeito, Carlos Alberto. Boa, excelente colocação. Na verdade, assim, desde o início da pandemia, há um ano atrás, quando a gente começou a escrever e recomendar a atividade física, a gente comentou isso que você fala, né? Que o recomendado era atividade física moderada. Por quê? Tanto a atividade física moderada quanto a vigorosa promovem uma imunomodulação positiva do sistema imunológico. E a vigorosa, inclusive, provoca essa imunomodulação maior ainda, ou seja, você tem todo o seu sistema imunológico mais ativado durante a atividade física. Porém, o grande problema é o pós-atividade física, onde, quando você faz a atividade física moderada, durante a recuperação após o exercício, você não tem nenhum tipo de situação indesejada. Porém, na atividade física vigorosa, no pós-exercício, você entra no estado de imunossupressão, ou seja, seu sistema imunológico fica debilitado. E tem um mecanismo que, inclusive, é chamado de janela aberta, né, que é um período que pode variar de 4 a 24 horas pós-exercício,
aonde o seu sistema imunológico fica totalmente não, mas fica bastante debilitado. E isso poderia provocar com que as infecções virais, poderia não, isso já se sabia antes da Covid, né? Isso pode provocar que as atividades, as infecções acometessem as pessoas de forma mais consistente. Porém, desde lá do início, nós vimos também que essa recomendação era para pessoas recreacionais, como diz de novo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Para o atleta que já estava acostumado a fazer atividade física de intensidade elevada, forte, vigorosa, esse mecanismo ele não era palpável, não era algo que a gente pudesse colocar como sendo algo que deveria ser levado em consideração. Mas o que você fala para o atleta recreacional, para essa pessoa que faz atividade física buscando saúde, mas que não é atleta, essa recomendação, ela continua vigente. A gente recomenda a atividade física na intensidade moderada por essas questões que foram colocadas. Porque geralmente eu tenho um hábito de falar para aluno meu, olha, vai fazer exame de sangue, não vai fazer atividade física ou exercício físico, é evidente, 24 horas, porque na hemograma o leucócito vai cair. Aí é o momento que o sistema imunológico dá uma queda. Exatamente. Porque quanto mais intensa essa atividade, essa queda ela é mais significativa. Perfeito. Excelente observação. Tá, o nobre colega aí, o Pitanga, dizer assim para você que essa parte hoje da educação física, ela evoluiu muito, né? Daquela prática do passado. Mas a gente tem visto aí que realmente, quando você faz qualquer prática do esporte, é claro e evidente que seu sistema imunológico ele fica mais protegido de qualquer tipo de ataque por qualquer doença. Mantém sempre essa base, essa pegada continua firme nesse estudo? Sim, sim. Inclusive, Toninho, né? A gente hoje tem alguns trabalhos também já publicados, nós publicamos um artigo com relação a isso também, mostrando, a gente agora está todo mundo aí na vacina, né? A vacina já começou no Brasil e está todo mundo querendo tomar a vacina. E o que a gente publicou recentemente também na Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano é que existem vários trabalhos mostrando que a atividade física tem um efeito, inclusive, em potencializar o efeito da vacina. Você veja que interessante, né? Isso foi visto muito claramente quando teve lá a pandemia do H1N1, né? Da influenza, lá nos idos ali de 2010, onde, depois daquela pandemia, que a vacina foi criada, e hoje em dia, como vocês sabem, a vacinação de influenza ela acontece anualmente no Brasil, né? Principalmente para os idosos, mas vários trabalhos foram publicados mostrando que, quando você comparava, por exemplo, o idoso ativo com o idoso sedentário e vacinava os dois, o efeito da vacina sobre o sistema imunológico era muito maior no ativo fisicamente. Veja que interessante, né? E, obviamente, como a vacinação para a Covid começou agora, a gente não tem essa informação ainda, mas se supõe, como são infecções com características virais muito similares à influenza, o H1N1, o Covid-19, está se supondo que esses resultados vão ser encontrados também agora na Covid-19. Ou seja, além da atividade física ser bom para melhorar o nosso sistema imunológico, como você bem colocou, ainda tem esse efeito de poder maximizar o efeito da vacina. Veja que interessante, né? Não só em tempo de duração, como também em efetividade, né? Fazendo com que tivesse a maior proliferação de macrófagos, de linfócitos, né? No ativo fisicamente. Com isso, fazendo com que a vacina fizesse um efeito mais significativo nas pessoas que são ativas fisicamente. Isso foi visto, inclusive, em atletas. Foi visto muito em idosos, né, na vacinação com influenza, foi visto no mundo todo, tem vários trabalhos publicados, mas é um outro dado que nos chama bastante atenção e que reforça a importância da prática regular da atividade física com relação ao nosso sistema imunológico.
Tem uma pergunta, a gente já está chegando no nosso horário, eu vou fazer essa pergunta e o Tuxa na sequência para a gente liberar o professor que está esclarecendo muitas questões importantes. É a pergunta do Roberto Chaves. Ele diz aqui, Pitanga, vem sendo dito que o uso da máscara faz com que o usuário inale gás carbônico, o que pode trazer algum prejuízo. O que você diz disso? É a pergunta do professor aqui, o Roberto Chaves, que está acompanhando a gente também. Excelente pergunta, meu amigo Robério. Essa pergunta realmente, olha, esse trabalho não está publicado ainda, mas ele está já aceito para publicação no International Journal of Cardiovascular Sciences, que é exatamente um ponto de vista que nós escrevemos sobre a questão de uso das máscaras. Na verdade, fazer atividade física usando máscara não é nenhuma novidade, não, pessoal. Isso a gente relatou trabalho nesse nosso manuscrito, que vai ser publicado no próximo mês. A gente relatou estudos feitos lá na China, em Tóquio, desde 2010, já se propunha fazer a atividade física de máscara, principalmente nas cidades muito poluídas, para que as pessoas pudessem ficar menos susceptíveis à poluição ambiental, que a gente sabe que traz malefícios muito fortes para o sistema cardiorrespiratório das pessoas. Então, eles começaram a testar desde aquela época. Então, tem várias publicações também mostrando, e aí comparando, né, o treinamento com e sem máscaras, tanto corrida, quanto caminhada, quanto musculação, tem muita publicação mostrando isso, né? E o que é que esses autores viram? Viram que realmente, né, quando você faz atividade física de máscara, você tem lá um ambiente onde você pode causar uma toxicidade maior por conta dessa maior inalação de gás carbônico. Porém, o que esses estudos mostraram é que quando a atividade física é de leve a moderada intensidade, isso não traria repercussões nenhuma. Na atividade física vigorosa, isso pode trazer cansaço, pode trazer dor de cabeça, enxaqueca e pode trazer, se essa pessoa tiver algum problema cardíaco, reflexos para o sistema cardiovascular também, exatamente porque você vai provocar uma sobrecarga para o sistema cardiovascular, e se a pessoa já tem algum problema prévio, isso pode ser maléfico. Mas isso só foi visto na atividade física vigorosa. Tanto é que vocês veem que no futebol, já que vocês comentaram o futebol, não se usa máscara. Mas na atividade leve a moderada, nós temos recomendado o uso de máscaras. Inclusive, eu faço corrida. Inclusive, acho que na pandemia eu corri mais do que antes da pandemia, né? Eu corri todos os dias, praticamente, né? E eu corro, no início, tive um pouco de dificuldade de usar a máscara, mas hoje eu me adaptei muito bem com a máscara de neoprene e corro como se estivesse sem máscara, né? Mas embasado nesses estudos que mostraram que, como minha atividade não é vigorosa, a minha corrida é de leve a moderada intensidade, eu não tenho nenhum tipo de reflexo. Mas, para atividade física vigorosa, realmente não é recomendado você usar máscara por conta dessas questões que foram colocadas. E também, se o cara é cardiopata, se o praticante é cardiopata, também não é recomendado o uso de máscaras. Pitanga, foi um prazer, não, satisfação lhe agradecer aí pela participação no programa. E nosso papo de boleiro é chegado mais para um papo de boteco, onde tem falamos de tudo. E agradecer, e essa foi a primeira, né? E vamos chamar outras vezes aí a sua participação, certo? Eu que agradeço, Carlos Alberto, aí pela sua... Carlos Alberto Tuxa, agradeço ao Toninho, agradeço ao Rony também, agradeço a todos que estavam nos escutando e me coloco à disposição para, quando for acionado por vocês, poder estar discutindo, conversando, colaborando e trocando ideias assim com pessoas tão agradáveis como vocês. Muito obrigado. Obrigadão. Valeu, meus amigos, todo mundo que acompanhou, participou do programa. A gente lembra que essa entrevista aqui vai estar no YouTube do GQ Repórter, a gente vai colocar a entrevista completa e também no blog do GQ Repórter, repercutindo esse importante papo que a gente teve aqui com o professor Pitanga, muito esclarecedor, assunto em voga, demonstrando ainda que a ciência está pesquisando, tentando entender a Covid-19 que tanto está nos afetando. Então, foi muito bacana, agradecer também
ao professor, passar a bola a Toninho de Miquelino aí, também para deixar essa consideração. Covid, ela continua, ela veio para ficar. Então, a gente tem que procurar buscar, se precaver mesmo e buscar o que nós terminamos de ouvir aí. A prática da educação física ainda é a saúde para combater vários tipos de doença. E a vocês que ficaram conosco, ligadinho, amanhã estaremos aqui. Quinta-feira, um convidado também especial. Valeu, meus amigos. Obrigado a todo mundo que participou, acompanhou. Também o professor Pitanga. O Tuxa vai encerrar aí o programa. Acho que na quinta-feira a presença do professor Robério, né? Uhum. Já avisou. Vou passar o aviso e só rapidinho aqui, né? Pitanga, um abraço. Vamos precisar muito da sua participação no programa Papo de Boleiro. É um programa aqui da cidade de Jiquié, que nós temos já com 1 ano e 2 meses de Papo de Boleiro, firme e forte. Muito boa a sua participação. Ok? Estamos à sua disposição, meu prezado. A hora que precisar é só me acionar. Valeu, pessoal. A gente volta amanhã no mesmo horário. Obrigado a todo mundo que participou. Essa entrevista vai estar completa, como disse, no YouTube e no blog do GQ Repórter. Obrigado a todo mundo. Obrigado ao professor. Até amanhã, pessoal.